Olá, bem-vindos à aula Corpo do Texto, Gráficos. Estamos aqui na dissertação da Marina, vendo o primeiro gráfico que ela utilizou no trabalho. A formatação é a mesma. Você selecione a imagem, no caso o gráfico, veja se está dentro das margens e faça o alinhamento dos títulos, alinhado à esquerda, tamanho e fonte 12, mantendo a mesma fonte do trabalho, espaçamento 0 pt, simples, ok. Faço o mesmo com a fonte, sendo que vai ficar tamanho 10, 0 pt, simples, ok. Essa figura, ao ser selecionada, também não nos dá a possibilidade de fazer o alinhamento por aqui. Então, assim como vimos na aula de figuras, você deve fazer o alinhamento manualmente, utilizando as margens como parâmetro. Aqui já está alinhado, está com o mesmo espaçamento à esquerda e à direita. Vamos selecionar aqui novamente a imagem e colocá-la bem perto do título do gráfico. E veja que a margem não pode exceder o título, ou vice-versa. Então vamos aumentar aqui um pouco o tamanho do gráfico, para que o título não fique ultrapassando o mesmo. Vamos retirar o espaçamento excedente, porque a fonte deve ficar colada na figura. Veja se tem um espaçamento tamanho 12, 0 pt 1,5, antes e depois de todas as ilustrações, quadros e tabelas. Tamanho 12, 0 pt 1,5. Vamos ver o que diz aqui no manual da UERJ. Exemplo de gráfico no manual da UERJ. Olha aqui, título, sem negrito, com travessão, sem ponto final. Embaixo, a fonte ou notas e legendas. Se houver legendas ou notas, elas ficarão antes da fonte, em tamanho 10. Agora vamos ver aqui um caso que explica um pouco melhor, em termos estatísticos, como deveria ser a formatação ideal de um gráfico. Esses dois gráficos que eu vou mostrar agora foram retirados de uma dissertação que eu formatei recentemente. E na banca de defesa dessa dissertação participou uma profissional da área da estatística, que me ensinou uma informação muito interessante e que eu até desconhecia. Os gráficos devem conter dentro dele, dentro da própria imagem do gráfico, o título. Aqui no caso, distribuição de artigos por idioma. Isso facilita a pesquisa dos pesquisadores, porque se eles encontrarem só esse gráfico em algum lugar, a informação do título não fica perdida. Então, se você é aluno e está fazendo a sua dissertação ou tese, verifique com o seu orientador ou com algum professor de estatística para ver que o título deve ficar contido dentro do gráfico. Outra informação importante é em relação ao final dos títulos dos gráficos, assim como quadros, tabelas e qualquer ilustração do texto. Quando os dados foram da própria pesquisa, você deve incluir no final a cidade e o ano de publicação. Na fonte, pode ser escrito dados da pesquisa, cidade e ano. Se for de uma fonte externa, não precisa colocar a cidade e o ano no final, e na fonte você vai colocar de onde você retirou
a informação ou o gráfico completo. Veja então que no próprio manual da UERJ, o título não foi escrito dentro do gráfico. Então, se você é revisor de ABNT, você pode aconselhar o seu cliente e explicar que o ideal é que o título fique dentro do gráfico. Bom, aqui terminamos a aula de gráficos. Qualquer dúvida, deixe um comentário que eu vou responder o mais rápido possível. Nos vemos na próxima aula.